Oi gente, eu me chamo Ruth e hoje eu vou fazer uma análise sobre o filme Ilha do Medo. Esse filme se passa nos anos 50 em uma clínica de tratamento psiquiátrico e o detetive Ted Daniels ele tem a missão de desvendar o desaparecimento de uma paciente. Mas no decorrer da história ele acaba descobrindo outros segredos aí. O filme é estrelado pelo Leonardo DiCaprio e conta também com Mark Ruffalo e Michelle Williams. Para saber mais informações sobre esse filme é só clicar no link que está aqui na descrição que você vai saber tudo o que precisa sem nenhum spoiler. E agora segue a análise completa desse filme. Bem, esse é um legítimo filme de suspense mesmo, né? Daqueles que prende a gente do início ao fim para tentar desvendar o que é que está acontecendo. E o legal é que a intenção do filme é justamente deixar a gente confuso. Ele dá pra gente algumas pistas da verdade, mas que a gente só percebe que faz sentido depois, lá no final do filme, quando a gente já descobre tudo o que aconteceu. Então, no início do filme, a gente realmente acha que ele se trata de uma investigação sobre o desaparecimento dessa paciente. Depois a gente começa a pensar que isso se trata sobre uma conspiração contra o Ted, naquele momento em que tá ele e o Chuck se escondendo de uma tempestade, né? E o Chuck começa a falar, será que esses caras não querem que você esteja aqui? Então, nesse momento, a gente começa a pensar que, na verdade, tudo isso é uma conspiração contra o Ted. Mas no final do filme, quando o Ted finalmente consegue chegar no farol, a gente percebe que tudo aquilo não passa de um tratamento, porque o Ted ele tem problemas psiquiátricos. Então, tudo isso é uma grande encenação para conseguir mostrar a verdade pro Ted. E quando o filme conta isso pra gente, a gente percebe que, na verdade, essa história realmente faz sentido. Porque desde o início a gente pode encontrar pistas sobre isso. Por exemplo, logo no início do filme, quando eles chegam na ilha, o Ted e o Chuck, e o guarda, o policial, né, fala pra eles tirarem as armas, porque não pode ter arma ali dentro da ilha, do hospital. E a gente percebe que o Chuck ele tem dificuldade para tirar, porque na verdade ele não tem habilidade de manusear a arma. Ele é só um médico, então ele tem dificuldade para manusear o equipamento porque ele não tem costume de mexer com isso. A paciente, a Rachel, também. Desde o início eles falam que ela vive numa ilusão, que ela não consegue acreditar que na verdade ela está internada, que tudo para ela não passa de uma encenação, né? Aquelas pessoas são personagens porque ela não consegue lidar com a realidade. Quando na verdade isso é sobre o Ted, ele que não consegue lidar com a realidade e tudo aquilo não passa de uma encenação para ele. Então o filme ele deixa várias pistas sobre isso no decorrer da história. Até mesmo a Dolores, a esposa do Ted, quando ela sempre aparece, né, que na verdade não é ela ali aparecendo, é fruto da ilusão da mente do Ted. Então ela fala para ele não ir pro farol, porque se ele for para lá vai ser o fim dele. Porque, no fundo, ele sabia que, indo pro farol, ele ia descobrir toda a verdade. Isso porque ele já tinha feito isso outra vez. O próprio médico que tá cuidando desse tratamento dele fala lá quando eles vão pro farol que isso já aconteceu outra vez, que ele já conseguiu ver a verdade, mas que ele teve uma recaída. E aí, por isso que eles fizeram esse novo tratamento, essa encenação. Então, no fundo, o subconsciente ali do Ted, na pessoa da esposa dele, que aparecia pra ele o tempo inteiro, dizia pra ele que ele não devia ir pra ilha ou melhor, que ele não devia ir pro farol, porque na verdade ia acabar com toda essa ilusão e ele ia descobrir a verdade. Ou reconhecer a verdade, né? Então, nada mais é do que ele falando pra ele mesmo. E quando ele descobre a verdade, quando o filme revela pra gente o que realmente está acontecendo, e ali na cena final a gente vê o Ted conversando com o Chuck, dá a entender que ele teve uma recaída de novo, né? Porque quando ele conversa com o Chuck, ele começa, na verdade é o Sheeran, né? O Dr. Sheeran, e ele começa a tratar ele como Chuck, como parceiro dele. Como se ele não reconhecesse toda a história dele que ele tinha acabado de admitir. Porém, aquilo que ele faz é intencional. O Ted ele chama o Dr. Sheeran de Chuck novamente porque ele escolhe fazer a lobotomia, ao invés de ficar internado ali na clínica, ao invés de ter que lidar com a realidade. Depois que ele conversa com o Dr. Sheeran e chama ele de Chuck, e o doutor ele olha para os outros médicos e faz um sinal negativo, assim, como se ele tivesse tido uma recaída, como se não fosse mesmo possível salvar esse paciente. Depois ele vira pro Dr. Sheeran e aí ele solta a seguinte frase: o que é pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? E nesse momento a gente percebe que ele tá consciente, ele sabe muito bem o que aconteceu, ele sabe muito bem
do que a esposa dele fez, da morte dos seus filhos, do que ele mesmo fez, que ele matou a esposa e depois botou fogo na casa. Mas ele não consegue lidar com essa realidade, por isso ele escolhe fazer a lobotomia, que é praticamente a morte ali, né? E o Chuck, ou melhor, o Dr. Sheeran, ele percebe isso. Quando ele escuta essa fala do Ted, ele se dá conta de que ele tá bem, de que ele não precisa passar pela cirurgia. Inclusive, ele até chama o Ted na hora que o Ted está caminhando em direção aos outros médicos para fazer a cirurgia, mas o Ted ignora ele e continua caminhando porque ele já fez a escolha dele. Então, no fim das contas, todo aquele tratamento, toda aquela encenação deu certo, mas a culpa que o Ted sentia era muito mais forte, era muito maior, era insuportável para ele, então ele preferia morrer. Inclusive, durante o filme, ele dá até algumas dicas pra gente sobre isso. Logo no início, quando o Ted acaba de chegar, né, no hospital e ele tá conhecendo ali os procedimentos e tal, o médico que tá apresentando pra ele o ambiente fala que pra ele não importa, né, se aquelas pessoas cometeram crimes ou não. Pra ele, aquelas pessoas são pacientes e que precisam ser cuidadas, precisam de tratamento. E aí o Ted responde que ele não tá nem aí com o cuidado dessas pessoas, porque para o Ted essas pessoas são só criminosas e devem ser tratadas como tal. Então essa fase demonstra que o Ted tem dificuldade de lidar com isso, porque ele é um detetive, é um investigador, né, um policial, mas a sua esposa, que era a pessoa que ele mais amava, cometeu um crime. E depois ele também cometeu outro crime, que foi matar a sua esposa e incendiar a casa. Então é como se o Ted se tornasse aquilo que ele mais temia, que era justamente ser um criminoso. E a pessoa que ele mais ama também. Então, quando no final do filme ele se dá conta da verdade, ele consegue ter consciência de tudo isso que aconteceu, ele não consegue lidar com a culpa de ser aquilo que ele odeia, de ser esse monstro que ele cita no final do filme. Então, para ele, é melhor morrer como um homem bom do que viver como esse monstro que ele agora tem consciência de que é. E além dessa história tão bem pensada, né, na verdade foi baseada num livro, acho que é Densley Hayne o nome do autor do livro. Além desse roteiro, dessa história tão interessante, o filme também é muito bem contado, né? A gente percebe a trilha sonora muito bem construída. Eu achei legal que logo na primeira cena do filme, assim, quando eles estão chegando na ilha, eles estão entrando lá, tá abrindo o portão e tá uma trilha sonora, assim, bem de suspense mesmo, pra deixar a gente tenso. E não tá acontecendo nada, né? Na cena só estão abrindo o portão e o cara tá entrando na ilha. Mas a trilha sonora já deixa a gente tenso desde o início do filme. Sem contar a fotografia, o uso das cores fortes, né? Sempre tons escuros ou cores muito vibrantes, né? O vestido da Dolores, por exemplo, é amarelo e vermelho, então a gente vê cores muito intensas. E tudo isso ajuda a dar esse clima de tensão pra gente. Então esse é mais um filme do Scorsese que foi muito bem construído. E apesar do final do filme, essa grande virada que tem, né? Do Ted se dar conta do que aconteceu e revelar a verdade pra ele e também pra gente, não ter sido assim um momento tão emocionante comparado a outros momentos do filme, mas isso não estraga em nada assim a experiência da gente de assistir o filme, não estraga em nada o suspense que o filme já criou. E no final das contas, esse é um filme legal, um filme interessante e que dá vontade de assistir de novo e a gente continua presa à história assistindo pela segunda, terceira vez. Se você também gostou desse filme, coloque nos comentários o que você achou dele, se você percebeu alguma outra pista que eu não citei aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve também aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. Sempre tem filme novo, vídeo novo. E por hoje é isso, até a próxima!